Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto e aqui comigo tem o meu grande amigo Beto Ferreira. E aí, pessoal? E aí, Beto? Mais um dia. Não, deixa-me. O Beto te incomoda com minha mão, gente. Fazer o que? Meu microfone é tão bom que capta até essas coisas. Pega mesmo. Mais uma manhã de frio, cedinho, gravando aqui um pouquinho de Dois Nerds pra vocês. E hoje um Dois Nerds mais teológico, né, amiguinho? Graças a Deus. É bom de vez em quando teologia, assim, pura, concreta. Pra gente lembrar que nós é crente. E hoje a gente quer trazer um Nós Explica de novo, trazendo um conceito teológico, tentando falar um pouquinho dele aqui. Vamos falar um pouco sobre trindade, conceito não bíblico, mas muito teológico e que influencia bastante a nossa fé cristã. Na verdade, é uma das bases fundamentais da fé cristã. E vamos falar um pouco sobre esse conceito que não é bíblico, né? Porque não está na Bíblia. Não que o conceito, que a ideia não esteja na Bíblia, mas o conceito em si não é bíblico, mas os cristãos criaram e hoje se torna nosso fundamento. Sem muitas demoras, meu amigo, eu acho que a gente pode começar explorando um pouco essa ideia, antes da gente entrar na trindade em si, de um conceito não bíblico, né? Não é somente a trindade que é um conceito não bíblico que a gente estuda, ou que faz parte da realidade da igreja. E aí, talvez para alguém já gere aquele desconforto de, poxa, mas é algo não bíblico? Então, como você já deixou claro, é algo que está na Bíblia, mas o conceito, a palavra trindade não é apresentada, né? Trindade, triunidade e outras formas. Mas assim, como funcionam esses conceitos que não são bíblicos, né? Para o pessoal entender um pouquinho. Então, quando a gente fala conceito bíblico, a gente pode falar em duas formas. A ideia está na Bíblia, mas não vem nominada de alguma forma. Ou a palavra em si mesmo está na Bíblia e é conceituada pela Bíblia, e isso facilita bastante a nossa vida. Por exemplo, graça. Graça é um conceito teológico que está na Bíblia e é conceituado pela Bíblia e a gente usa dessa forma até hoje. Trindade não é uma palavra que você vai encontrar na Bíblia. Você não encontra trindade escrito na Bíblia e você não encontra nenhum conceito de trindade na Bíblia. Porque a Bíblia não conceitua isso. Só que a Bíblia apresenta algumas ideias para nós a respeito de Deus, da sua natureza, de suas características. E a gente, quando vai compreendendo essa natureza e essas características de Deus, a gente vai vendo que parece que ele está querendo apresentar uma característica importante, mas que não tem nome. E aí a gente, na teologia, começa a tentar achar um nome para essa característica, que é bíblica, a gente nota ela na Bíblia, mas ela não é nominada pelos autores bíblicos. E aí que surge a ideia de trindade. Foi uma ideia que nasceu da conclusão que a gente tem a partir das leituras dos textos bíblicos. A gente chega à conclusão que existe um único Deus, mas esse único Deus também é três pessoas. Isso parece contraditório. Na verdade, é bastante contraditório. Racionalmente é muito contraditório. E aí, para essa coisa contraditória, paradoxal, nós damos o nome na teologia de trindade. Um único Deus, que é três pessoas que são plenamente Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Teoricamente, cada um deles é fácil visualizar a ação de cada um deles. Deus Pai atua mais ali no Antigo Testamento, Jesus, obviamente, o Filho, nos Evangelhos, e o Espírito Santo ele deixa, né? Vou deixá-los com vocês outro Consolador. Ele deixa o Espírito Santo, então teoricamente o Espírito Santo está agindo hoje em dia. Por muito tempo as pessoas também acreditavam que cada um agia individualmente e não ia funcionar. Se
todos estivessem agindo junto, como se cada um tivesse poderes específicos dentro da ação, e não é assim que funciona, porque, como o Lucas já deixou claro, eles são Deus, né? É um Deus, três pessoas, o que gerou e gera muita discussão, porque como que a gente vai entender com a nossa cabecinha humana algo que é divino, né? A gente faz o máximo que a gente pode. O tema é difícil de ser entendido justamente porque nossa tendência, como seres humanos, é sempre querermos racionalizar as coisas. A Bíblia não consegue trabalhar de forma racional o assunto Trindade, porque ele é um assunto paradoxal, assim como muita coisa dentro da Bíblia a respeito de Deus não é racional. Uma outra característica divina, um atributo divino que parte de paradoxos. Deus é transcendente, mas também é imanente. São os dois conceitos que a gente tem, paradoxais. Porque transcendência e imanência é totalmente oposição entre si. Só que a gente entende, pelas escrituras, que o nosso Deus ele acumula transcendência e imanência em si mesmo. Então é mais um conceito paradoxal. Deus ele consegue ser, ao mesmo tempo que ele consegue ser bondoso, misericordioso, ele também é justo. Também é uma questão paradoxal. Mas ele acumula em si essa natureza paradoxal. O problema é quando a gente quer racionalizar esse processo. A gente não vai conseguir. Nossa mente não compreende. Tem um limite para compreender a Trindade. E esse limite é onde geralmente as pessoas travam porque não tem fé. A Trindade é algo que a gente nota, percebe e crê. Mesmo quando a gente não entende completamente o negócio, né? O Beto comentou até sobre os testamentos. Essa foi uma das tentativas de tentar compreender, né? Muitas pessoas falaram por muito tempo isso, que o Deus Pai estava no Velho Testamento, o Filho surge nos Evangelhos, e o Espírito está lá a partir de Atos. Veja, realmente, talvez a ação mais ativa seja dessa forma, mas o Filho também está lá na criação, né? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Então o verbo é a razão e a ação, o executor da obra da criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então a gente nota que o Espírito também está lá. A gente vê no Velho Testamento várias vezes os homens de Deus falando assim, o Espírito do Senhor estava sobre eles, quer dizer, é o Espírito Santo quem está agindo. Muitas vezes a gente vê o anjo do Senhor vindo ali no Antigo Testamento falar também com pessoas. E em geral nós queremos que esse anjo do Senhor é uma manifestação do Filho, da segunda pessoa da Trindade. E no Novo Testamento o Pai está a todo momento ali também, né? O batismo de Jesus é o exemplo mais clássico, os três estão ali, os três estão presentes ali, as três pessoas, um único Deus. Dentro da teologia, a gente tem o que a gente chama da teologia sistemática. A gente já falou dela aqui algumas vezes, mas ela é o estudo da teologia em pequenos blocos. Pequenos sistemas. Então a Trindade, ela se encaixa em um desses estudos, que é o quê? É esse objetivo de estudar o funcionamento, a interação das três pessoas da Trindade. A gente também vai ter dentro da sistemática a teontologia, se eu não estou enganado é assim que se pronuncia, que é o estudo de Deus. É engraçado que a gente tem a teologia, que é o estudo de Deus, mas a gente tem a teontologia, que é o estudo de Deus Pai, vou colocar assim. A cristologia, obviamente, o estudo de Jesus, e a pneumatologia, é isso, né, amiguinho? Isso. É o estudo do Espírito Santo. Então a gente consegue estudar cada um dos membros da Trindade de uma forma específica. O que faz todo sentido, porque cada um realmente tem uma ação ali específica. Deus Pai, Criador, Jesus, Salvador e Espírito Consolador. Então cada um vai efetivamente executar funções específicas. Todos dentro desse plano de Deus. É muito interessante quando a gente começa a observar esse funcionamento conjunto. E é aí que entra a Trindade. De entender onde que cada um dessas pessoas, que a gente chama, né, dessas pessoas, funciona e onde cada um efetivamente executa a sua função. O que é um estudo muito complicado, porque a gente tem que observar a Bíblia. Nossa fonte primordial de estudo é a Bíblia. Então, não é que a gente vai atrás do livro do fulano, do Beltrano, ou de algum documento antigo que foi encontrado. Não, é a Bíblia. Então, dentro da Bíblia, onde que a gente consegue enxergar a Trindade e compreender a ação de cada um dos membros da Trindade.
Acho que esse é o maior desafio, né, desses estudos. Uhum. É tudo, e isso não é de hoje. É importante nós pensarmos isso também. Teológica, historicamente, na teologia, as discussões sobre Trindade, elas começam já no primeiro século, da era cristã. A gente vê até vestígios dessa discussão já no Novo Testamento, em Colossenses, em algumas cartas de João. A gente já começa a notar que há uma discussão a respeito da divindade de Jesus. Isso é uma discussão trinitária. Porque questionar se Jesus é Deus, você está depondo contra a ideia de trindade. Porque daí você está afirmando que existe apenas uma única pessoa nesse único Deus. Que a trindade, como já mencionamos aqui, vamos continuar batendo até enraizar na cabeça, né? É um Deus e é 3 pessoas. É a junção dessas duas frases que vai formar a trindade, a essência do conceito de trindade. E quando contesta-se a divindade de Jesus, contesta-se a ideia de trindade. Então, essa ideia já começa lá no primeiro século, com os primeiros movimentos que a gente chama de gnósticos, que vão provocar essa contestação sobre a divindade de Jesus, e ela vai se expandindo no seio da igreja. A gente fala muito intensa. O primeiro e o segundo século vão ser característicos na defesa contra o gnosticismo. E aí depois, com o nascimento dos pais da igreja, as influências gnósticas sobre esses pais da igreja, porque vão existir essas influências e vão surgir alguns braços ali heréticos que vão defender a não divindade de Jesus. Eu acho que talvez o movimento mais conhecido que alguém já tenha ouvido falar seja o arianismo. E o arianismo era uma defesa da não divindade de Jesus. E o arianismo, então, foi um dos grandes movimentos ali do século III, século IV, vai ser muito combatido pela igreja, até o Atanásio, vai ser o grande promotor aí dos conceitos na tradição sobre trindade, defender ali com muita veemência, junto com outros pais da igreja, a defesa da Santa Trindade, né? A defesa da Trindade como nós entendemos hoje como um conceito clássico. Então não é de hoje essa discussão, ela se desdobra em muitos braços aí distintos e permeia a história da igreja até hoje, porque até hoje nós temos igrejas que a gente chama de unicistas, ou seja, igrejas que não defendem a Trindade. Elas existem na contemporaneidade, não são poucas não, como muitos pensam, na verdade é um número relativamente grandinho de igrejas que são unicistas, né? Então precisamos ficar atentos a esse conceito. E isso é antes da própria formação, da estrutura do que a gente conhece como Igreja Católica Romana, Ortodoxa, Apostólica, eu nunca sei os termos. Igreja Apostólica Católica Romana. Esse, que é o grande período da igreja, é a instituição que mais tempo reinou como igreja aí durante toda a Idade Média. Então, antes sequer de sequer pensar em algo chamado Reforma Protestante, o que a gente hoje fala assim, não, porque existe 1 milhão de denominações. Não, mas antes disso, lá no século I, II, logo após, já haviam divisões, já haviam essas conversas, e cada um dessas pessoas que vinham com ideias, eles dividiam a igreja e formavam ali a sua seitazinha aqui, seitazinha ali, até que aconteceram os famosos concílios, né? Então, vários desses concílios tinham como objetivo discutir isso. Tá, e aí? Como é que funciona? É ou não é? A ideia do fulano lá tá batendo? Não, a ideia do fulano não bate, porque a gente tem que olhar esse texto aqui e não faz sentido. Se eu não me engano, foi Niceia, Constantinopla, que resolveram essa treta. Eu nunca lembro. O concílio de Constantinopla, o credo niceno começa a trazer a questão, e depois o concílio de Constantinopla, 381, 391 por aí, vai resolver o problema da Trindade. Então, esse conceito da Trindade, é interessante a gente falar isso quando a gente fala sobre a história do cristianismo e a divisão das crenças. É algo que, por exemplo, católicos e protestantes têm em comum, não é, meu amigo? A Trindade Sim. É uma parte muito importante para as duas. Os dois dogmas religiosos. Não é algo que nos divide, mas é algo que nos une. É uma característica do cristianismo histórico. Do cristianismo histórico, e aí a gente coloca aqui os católicos e as igrejas históricas também. A ideia de trindade é uma ideia bíblica, na verdade, né? Não é só cristão histórico. Não tem como defendermos a ausência de trindade.
Os textos bíblicos apresentam que existe um único Deus, e os textos bíblicos apresentam que esse único Deus tem 3 pessoas. A grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito. Sim. A bênção apostólica lá em 2 Coríntios 13:13, ou 1 Coríntios 13:13, né? Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito esteja sobre todos. Outro exemplo que equipara as 3 pessoas, coloca as 3 pessoas num nível de importância que a gente batiza em nome delas e que a gente clama a bênção invocando essas 3 pessoas. Sem contar os textos isolados que colocam Jesus como sendo Deus. Né? Jesus, o texto de João clássico, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João chama o próprio Jesus de Deus. Temos alguns textos paulinos que fazem referência ao Espírito Santo também como sendo Deus, que isso é uma outra questão perigosa, né? Além da dificuldade em entendermos o Filho, visto que o Filho assumiu a forma humana, há uma dificuldade em entender a figura do Espírito Santo também. Por muito tempo, muitos hereges defenderam a ideia de que o Espírito Santo era uma manifestação de Deus, uma essência de Deus, enfim, uma energia que vinha da parte de Deus. E isso está totalmente equivocado, isso não é bíblico. A proposta bíblica não é colocar o Espírito Santo como uma emanação de Deus, mas o Espírito Santo é o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade, e é interessante a gente também prestar atenção que a ideia de Trindade não é dividir as essências divinas entre os 3. Esse é outro perigo que a gente corre. Não, o Pai é mais Deus que o Filho, é mais Deus que o Espírito. Não. Hierarquizar, né? E isso, na natureza deles, os 3 estão iguais entre si em natureza, e são iguais entre si em características, são iguais entre si em propósito, eles têm um propósito comum, por isso que é um único Deus, porque eles têm um propósito comum, uma substância e uma essência partilhada entre si. O que eles têm de distinto? Funções. E aí essas funções, aí há até discussões na igreja, né? Aí sim, essas funções a gente nota na Bíblia que às vezes há uma hierarquização. Por exemplo, onde que a gente vê a hierarquia, né? O pai geralmente é quem dá as ordens, o filho obedece. Então aí você vê a hierarquia, alguém ordena, alguém obedece, né? E aí o texto de João mostra lá para nós que o Espírito ele vem mediante o envio do pai, mas também mediante a subida do filho. Então também há uma hierarquização na ação do Espírito, que ele age quando o pai e o filho dão um ok para ele. Então é esse tipo de coisa só que a gente tem de distinto entre os 3. Funcionalidades, e essas funcionalidades podem vir hierarquizadas, mas em natureza, em características, eles são iguais. O Pai não é mais Deus do que o Filho, não é mais Deus do que o Espírito, ele é tão Deus quanto os demais. É interessante a gente observar que a forma como nós entendemos e falamos sobre a Trindade vem muito dentro da nossa limitação humana. Então, Jesus apresenta Yahvé como Pai, o que é um choque para as pessoas na época ali da Bíblia. Diante disso, nós tradicionalmente chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para facilitar a nossa compreensão. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, automaticamente a gente cria uma hierarquia na nossa mente, mas não necessariamente significa essa hierarquia, porque eles são a mesma essência. Por muito tempo também foi conversado sobre quando Deus teria gerado ou criado Jesus, sendo que ele é o Pai, ele deve criar o Filho. Mas a gente também entende que isso não existe. Eles são eternos, coeternos. É um relacionamento eterno entre os 3. Então não há um momento em que Deus olhou e falou assim, vou criar um Deus igual a mim. Não, isso não existe. Diferente do momento que Deus olhou e falou assim, façamos, tá no plural, né? O homem é a nossa imagem de semelhança, que é outra parte da Bíblia que a gente entende que faz referência a essa existência da Trindade. As operações criacionistas tem a ação de Deus,
propriamente dito, porque ele é o criador, mas o planejamento ali dá essa entender que há esse concílio, né? Então as ações são feitas em comunidade. A trindade, ela funciona dentro do relacional. Quando a gente pensa nesse relacional, eu acho que é um dos pontos mais importantes da trindade. É essa relação de execução entre os três e como isso é refletido ou deve ser refletido na igreja, né? Essa pegada de relacionamento. Eu acho que é um dos pontos que eu acho mais interessante. Antes de entrar nesse ponto, que eu acho que é a essência aplicada da trindade. Realmente é o reflexo dela na criação. Creio que seja a forma mais próxima que a gente tem de tentar compreendê-la. Mas o Beto usou a palavra que vai originar a discussão ariana, né? A palavra gerar. Né? A palavra gerar é uma palavra bíblica, né? Inclusive nós temos o texto bíblico lá em Colossenses 1,15, enfim, João também passa um pouco essa ideia, que o filho é gerado do pai. O Ario, ele vai criar a heresia dele usando esse texto. É um texto perigoso, porque o Ario diz o seguinte: se Jesus foi gerado pelo pai, quer dizer que ele é criatura, ele não é criador, ele não é Deus, portanto ele não compartilha a natureza de Deus, não é igual à natureza de Deus, mas não é uma criatura comum. Jesus é uma criatura maior do que o ser humano, mas ele tem uma natureza semelhante à de Deus, né? Historicamente, atribuíram, quando essa heresia surgiu no grego, rapidinho aqui, a palavrinha é homousios, quando a natureza é igual. Quando é semelhante é homuisios. É um iota, um izinho, que separa as duas palavras. E tem algumas pessoas na época, né, e até hoje, quando se estuda a Trindade, fala, né? Um iota é a razão de toda essa discussão. Sim, é um iota, mas esse iota impacta totalmente na essência de quem é Jesus, porque a presença do iota desqualifica a divindade de Jesus e coloca ele como alguém semelhante a Deus, e não como igual à substância de Deus. Isso compromete totalmente a divindade de Jesus. Então é um iota, mas um iota que impacta profundamente toda a relação trinitária. O que ficou decidido, né, que Jesus... eu tô com um gato novo, amigo. Conhece o Simba? Esse é um gato novo. Eu tô com um gato novo. Eu tava olhando. Qual que é o nome? Ele é o Simba. Simba! Isso. Prazer. Ele é bem agitado. Ele quase destruiu aqui minha estrutura nesse momento. Então, quando a gente coloca... Como ficou decidido na igreja esse processo? Como que a igreja bateu o martelo? A igreja entendeu que sim. A Bíblia diz que o pai gerou o filho, então sim, o pai gerou o filho. Só que gerar não é criar. Olha só a distinção importante. Essa foi a distinção que a igreja entendeu. A geração que o texto bíblico coloca ali, a palavra gerar, na verdade, está expressando a relação que existe na eternidade entre o pai e o filho. Então nós não sabemos como é essa relação. Eu não sei como é, porque a Bíblia não desenvolve. Mas nós não cremos que o filho foi criado pelo pai, senão ele teria usado a palavra criar. E ele não usa a palavra criar. Ele usa uma outra palavra para expressar essa relação entre o pai e o filho, que é a palavra gerar, que não tem o mesmo significado que tem para nós. O credo niceno, se minha memória não falha, é quem vai dar a definição de que o filho foi gerado pelo pai e essa geração acontece desde a eternidade. Então é uma relação nutrida entre os dois desde a eternidade, e não é a mesma ideia que nós temos de gerar. Eu faço questão de mencionar isso porque alguém pode terminar esse podcast e querer olhar os textos bíblicos que falam da relação entre o pai e o filho, e vai encontrar esse texto e talvez vai dizer, aqui, foi criado. E é a própria Bíblia que está falando, né? Então já damos a saída de como a gente entendeu na tradição da igreja a ideia de gerar. É a relação estabelecida entre o pai e o filho desde a eternidade. Eu lembro que tem o termo que é esquisito, que é eternamente gerado. Isso aí. Como assim eternamente gerado? Mas é um dos pontos de Deus. Não adianta a gente querer que Deus siga as regras biológicas que ele estipulou pra gente no relacionamento dele. Não é se gerar 9 meses, homem, mulher, não existe isso, né? Não é isso. É um relacionamento mútuo, talvez até um pouco simbiótico,
muito doido que a gente não vai entender. Da mesma forma que quando Jesus fala que ele vai deixar o Espírito Santo, ele usa termos que deixam claro essa mesma essência, né? Ele fala que vai deixar outro consolador, o termo grego allos paracletos consolador, também advogado de defesa, tem uma parte aí da justificação aí que faz, a gente já explicou, então você pode ouvir lá nós explica de justificação. E aí o Paracletos é esse advogado de defesa que defenderia a pessoa publicamente sem receber absolutamente nada em troca. Essa é a ideia do Paracletos. E Jesus usa esse termo para se referenciar ao Espírito Santo, ou seja, nosso advogadozinho, amigo. E o Allos, ele indica isso, mesma espécie. Tem um outro termo que indicaria isso, espécie semelhante. Mas o Allos é a mesma espécie. Então eu vou deixar para vocês um consolador ou um advogado da mesma espécie de que Jesus. Se a gente entende que Jesus é Deus divino, o Espírito Santo, por ser da mesma espécie, também é divino. É um dos textos que a gente também usa para defender essa divindade do Espírito. Perfeito. Os três são Deus. Essa é a conclusão que a gente chega no final das contas, né? E não vamos tentar racionalizar. Vejam que eu e o Beto em nenhum momento aqui estamos tentando racionalizar, gente. Porque esse é o perigo que a gente corre. A gente não consegue racionalizar. A gente só vê que a Bíblia fala. E a Bíblia foi feita para ser lida e obedecida, crida, não necessariamente entendida em alguns aspectos. Naquilo que ela se permite entender, a gente entende. Naquilo que ela não se permite entender, a gente crê no que ela diz, por mais que sejam poucas informações que ela diz. Mas o Beto trouxe algo importante ali também na fala anterior dele, sobre a relação a criação, né? Como que nós vemos a Trindade no relacionamento com a criação como um todo? Eu sempre gosto de destacar dois eventos que eu acho que teologicamente são os mais clássicos, onde a gente vê que é um único Deus, mas são três pessoas distintas na prática. Um deles é a própria criação, que nós já demos aqui uma leve explanação. O Pai, a gente nota no texto bíblico, é quem fala. Quem diz as coisas, né? Tá lá em Gênesis 1. Deus diz, faça isso. Deus diz, faça aquilo. A palavra lá, Elohim, a palavra apresenta a ideia do Deus Trino. Só que, em geral, no Velho Testamento, essa compreensão do Deus Trino, ela ainda não é muito desenvolvida. Então, o autor do Velho Testamento deve estar apontando para o Deus Pai, que é o Deus que eles têm uma noção mais clara, a pessoa de Deus que eles têm uma noção mais clara no Velho Testamento. O Filho também está lá na criação, apesar de não aparecer no texto de Gênesis. Ele está na criação, a gente nota isso a partir do Novo Testamento. Quando João coloca o verbo como estando no princípio com Deus, e quando o Paulo coloca lá que por meio dele e por ele, todas as coisas foram criadas, lá em Colossenses 1, no canto cristológico. Então a gente vê que a função do Filho parece uma função de ser o executor, de ser a palavra, a pessoa que executa a ação do Pai. E por fim, o Espírito também está presente ali, manifestando a presença de Deus. Em Gênesis 1, né, a gente vê a figura do Deus um tanto quanto distante, parece-nos, porque ele não está moldando a criação, mas dizendo e ela acontece. Não há uma relação muito direta, como acontece na criação do ser humano, na ação de Deus com os demais elementos criativos. Só que na realidade dessa aparente distância de Deus, ela é compensada pela presença do Espírito Santo. Porque o texto coloca que Deus diz, só que nessa ação do Deus dizer, o Espírito já estava pairando no meio daquele caos, mostrando que Deus está assim presente. Então o Espírito Santo seria, na sua funcionalidade distinta, quem manifesta a presença de Deus na criação. Então veja que é um evento bíblico que a gente tem um contato maior em que os três atuam de forma distinta. E a redenção. O Pai deu a ordem, o Pai planejou, o Pai quis, o Filho obedeceu, e obedeceu até a morte e morte de cruz, e o Espírito Santo é aquele quem realiza a redenção no nosso coração. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Pai e não é o Filho, é o Espírito. Então vejam que são duas ações que a gente conhece relativamente bem na teologia e que nós conseguimos apresentar o mesmo Deus, que tem o mesmo propósito. O primeiro propósito era criar, o segundo propósito, redimir. Então é um propósito comum, mas cada um exercendo uma função diferente no rumo a esse propósito.
Acho importante a gente sempre observar que quando se estuda a teologia e se estuda Deus, a gente já falou sobre revelação também, então volta lá no episódio de revelação se você não viu, entenda um pouquinho com a gente sobre o que é revelação. Então dentro da revelação, dentro dessa ideia progressiva, a Trindade ela se mostra dentro de João, como o Lucas falou, a gente entende que Jesus estava na criação. Então a gente volta no texto da criação, compreendendo isso, que Jesus estava lá, e a gente relê aquele texto. E aí o que a gente pensa? Nossa, olha, realmente, dá pra ver. É muito legal isso dentro da nossa compreensão. A gente fala que o relacionamento da pessoa com Deus, amiguinho, quando ele se converte, também é progressivo. Nosso relacionamento pessoal com Deus. A gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se aprofundando, a gente vai se purificando, se santificando. Falamos sobre isso. A gente já falou sobre um monte de coisa. E aí a gente vai conhecendo mais a Deus. Quando a gente percebe o funcionamento da Trindade, a gente volta no Antigo Testamento, a gente começa a ler, pensando nessa ação da Trindade, a gente começa a ver clara e nitidamente a ação de Deus, do Filho e do Espírito Santo em diversos eventos do Antigo Testamento. E isso é maravilhoso. Então Deus está agindo, a Trindade está agindo desde o Gênesis e estará agindo até o final dos tempos. E esse é um fato. Infelizmente, como já falamos, talvez não 100% compreensível até a nossa ida aos céus, mas esse é um fato. Tem coisas também que fazem parte do mistério divino e a gente tem que aceitar e entender que vai fazer parte do mistério divino, porque é divino e não humano. Ótimo. Diante de tudo isso, a gente consegue tirar algumas aplicações práticas da compreensão da Trindade e da vida humana. Não consegue? Consegue, até porque essa união harmoniosa, que acho que você usou uma expressão parecida com essa, ela está presente na criação. A gente nota isso em alguns aspectos. Então a gente pode exemplificar assim, de forma imperfeita, porque a criação em si não consegue com perfeição revelar essa relação trinitária. Mas a gente consegue ter uma noção de qual era a ideia desse reflexo da criação. Eu acho que um exemplo bastante basilar, amiguinho, pessoal que está ouvindo a gente, é a ideia da família. A ideia da família é uma ideia trinitária. Deus, olha só, isso é muito importante. Se você achava que Deus fez toda essa criação aqui porque estava sozinho, a Trindade demonstra que isso não é um fato. A ideia da Trindade é trabalhar a independência de Deus da sua criação. Porque Deus, ele já tinha, ele é 3 pessoas, então ele já tem um relacionamento entre as 3 pessoas desde a eternidade. Então não é por se sentir sozinho que Deus fez a criação. Não é porque ele precisava de nós para alguma coisa, ele não precisava da gente para nada. Só que ele criou a gente para glorificar a ele, conforme a própria Bíblia fala. Não foi porque ele se sentia sozinho. Não foi porque ele queria se sentir amado por alguém. Isso é heresia, isso não é bíblico. Porque a Trindade, ela é plena na sua união. É importante falar isso porque eu vou falar agora da ideia de família. A ideia de família, ela reflete um pouco algumas questões trinitárias. Primeiro, são pessoas distintas que estão unidas para o mesmo propósito. Não é um único Deus, não é uma única pessoa. São 3 pessoas distintas, cada um tem sua substância, por isso que eu digo, não é perfeita a ideia. Mas ela nos dá uma imagem do que a proposta da Trindade é refletida na criação. Você reúne ali, né, um marido, reúne uma esposa e eles têm os seus filhos. Eles têm um propósito comum, sendo cristãos em nome de Jesus, que é glorificar a Deus, é glorificar e adorar o Senhor. Só que nessa funcionalidade, cada um deles vai ter uma funcionalidade nesse papel. Então, o homem, na figura de marido e de pai, tem um papel nessa relação familiar. A mulher, na função de esposa e mãe, tem um papel nessa relação familiar. E o filho, na função de filho, tem outro papel nessa relação familiar. Os 3 refletem a Trindade quando entendem suas funções distintas e entendem seus papéis distintos, mas entendem o propósito comum e exercem as suas relações atendendo esse propósito comum nas suas diversas funções. Onde que a gente vê o vestígio da queda? Quando há uma inversão nessa proposta funcional. Quando você vê
na família, seja, e eu digo consequências da queda, gente, e não, às vezes, voluntariamente. Às vezes é porque aconteceu, né? A mãe solteira, por exemplo. Não é é culpa da queda porque tá solteira, aconteceu a solteirice por questões da queda. Mas não às vezes porque ela quis caminhar de forma solitária. Às vezes temos a omissão paterna, às vezes temos o abandono, às vezes temos várias outras razões. Eu chamo isso de vestígios da queda. Eles trazem consequências para que isso se concretize de forma plena. A família que tem uma disfuncionalidade na sua estrutura vai ter dificuldade já de demonstrar plenamente as relações trinitárias. Mas é um exemplo de como a gente pode aplicar a trindade dentro do nosso dia a dia. Um autor chamado Colin Gunton, ele trata um pouco sobre isso e eu acho muito interessante. Ele fala assim, que quando a gente pensa sobre funções, né, o que define uma pessoa é o fato de que essa pessoa está em um relacionamento com outro. Então, por exemplo, não existe um filho sem pai. Então, Jesus podia ser Deus. E Deus podia ser Deus. E eles podiam ser os dois deuses. Mas por Deus, Pai, assumir a função de pai, Jesus assume a função de filho. Não existe a função de filho sem a função de pai. Da mesma forma que não existe a função de pai sem a função de filho. Esse relacionamento dos dois, ele se completa, né? Então, até eu ter um filho, eu não sou um pai. Eu sou só um marido. A partir do momento que eu tenho um filho, eu passo a ser um pai. Então, o que me define não é o que eu sou, mas como eu me relaciono com os outros. O meu relacionamento com os outros cria as minhas definições. Eu me torno marido a partir do momento em que eu estou casado. Então, o Colin Gunton, ele fala em uma doutrina da pericórese humana. O que é isso? Uma pessoa continuam-se mutuamente, uma com a outra, fazendo com que cada uma seja aquilo que elas são. Nós somos aquilo que estamos dentro dos relacionamentos. É diferente daquilo que a gente fala profissionalmente. Eu sou o professor, o que me define é a minha profissão. Não, o que te define não é a sua profissão. O que te define é os seus relacionamentos. Você é um pai, você é um filho, né? A sua profissão é algo que você está executando hoje, que você pode ou não executar no futuro. Diante disso, jogando isso para a Trindade, o Tim Chester fala que a gente entender que Jesus é o filho só porque existe o pai, e o pai é o pai só porque existe um filho, é importante a gente jogar isso para nossas relações humanas. E eu gosto dessa aplicabilidade, amiguinho. Veja o que você acha dela. Quando a gente se coloca nessa situação que o Lucas apresentou, de família, muitas pessoas decidem, por objetivos individuais, sacrificar os relacionamentos, tentando buscar uma conquista pessoal. Mas isso vai contra essa ideia divina da Trindade e da família e dos relacionamentos. Então isso desqualifica a humanização da pessoa. Então é um texto até um pouco forte, mas ele fala o seguinte: se buscarmos realização profissional em detrimento dos nossos filhos, não realizamos nossa individualidade, nos desumanizamos. Se escolho o divórcio porque o casamento não supre minhas necessidades individuais, estou me desumanizando. É muito forte a gente pensar nisso, mas é muito interessante a gente entender nesse reflexo da Trindade, dentro do relacionamento pessoal familiar, a necessidade e a importância de validar esse relacionamento. É aquilo, o que adianta você correr a vida inteira atrás de uma carreira, conseguir dinheiro para sustentar sua família, mas você perde esse relacionamento familiar. Vai gerar um vazio no final da vida. Vai gerar algo incompleto, porque você não está correndo atrás de sonhos, você não está realizando nada, você está perdendo parte do que faz a sua humanidade. O ser humano, ele é relacional. Foi feito a partir do relacionamento da Trindade e foi feito para se relacionar. Então isso eu acho muito interessante. Não, acho que por aí eu expandia só um pouco mais a compreensão para toda a criação. Lógico, o ser humano ele tem um aspecto distintivo na criação. O ser humano ele é o governante, é o regente da criação. Isso não é coisa nossa, isso é coisa da Bíblia. A Bíblia coloca o ser humano num lugar de proeminência na criação. Esse é o que a Bíblia relata. É o propósito da Bíblia, mostrar o ser humano como o ápice da criação. Tem gente que tem dificuldade com isso, mas é bíblico, gente. Não tem muito o que contestar, não. Tá na Bíblia, a gente acredita, crê e defende. O ser humano é o ápice da criação. Eu só expandiria para os outros elementos da criação, porque a gente vê na própria ideia do universo, desse mundo, essa união, essa
ideia relacional entre as coisas. A gente percebe que o que acontece no mundo vegetal interfere no mundo animal, o que acontece no mundo animal interfere na nossa atmosfera, que vai interferir nos nossos oceanos, que vai interferir nas nossas... Enfim, se a gente for para todos os ecossistemas que existem aí na criação, e até em nós mesmos, a gente percebe que toda essa criação, ela tem um nível de relacionamento, seja ele superficial, seja ele indireto, mas as coisas estão interligadas. A criação reflete totalmente a ideia da Trindade. Assim como a Trindade ela é fundamentada numa relação entre as três pessoas, toda a criação está fundamentada em relações de todos os tipos entre as várias coisas criadas. Então acho que essa ideia, Beto, é totalmente aplicável, né, do Colton. O Colton aplicado pelo Chester, né? Colton aplicado pelo Chester é totalmente viável, é isso. Né? E vou trazer outra ideia de relacionamento para aprimorarmos mais aí ainda a aplicação, a ideia de igreja. A igreja também é um lugar relacional. E a própria ideia de igreja também reflete a Trindade. Né? Nós temos um monte de pessoa que começa a se reunir com um propósito comum. Qual que é o propósito da igreja? Adorar a Deus, edificar-se mutuamente e exercer a missão. Então, esse é o propósito da igreja. Todos se reúnem para cumprir esses propósitos. Só que cada um vai ter uma função. Alguns vão ser chamados para pregar, alguns vão ser chamados para aconselhar, alguns vão ser chamados para ensinar na individualidade, alguns vão ser chamados para ensinar em grupos menores, alguns vão ser chamados para cuidar de criança, alguns vão ser chamados para cuidar de idosos. E aí o reino, gente, e aí em dons, quando a gente entra na parte de dom, não tem limite. Eu sempre falo com meus alunos quando eu dou aula de dons, aquilo que a Bíblia traz para nós não é exaustivo. Na verdade, os dons são inúmeros. E a Bíblia está mostrando isso para nós. Não tem como enumerá-los, porque são vários dons. E é conforme as necessidades da igreja vão surgindo, que os dons vão também surgindo ali como suporte à igreja para que ela exerça a sua missão com eficiência. Né? Então, os dons são milagres que Deus nos proporciona, são ações de Deus que Ele nos concede para fazer acontecer os seus santos propósitos. Então a igreja é um retrato da Trindade. Funções distintas, um propósito comum, permeado em relacionamentos. Toda a igreja é nutrida no relacionamento com Deus e no relacionamento uns com os outros e no relacionamento para fora, com as pessoas que estão fora da igreja. A identidade está vinculada com relações. Isso, não é uma questão de a igreja, ou o relacionamento familiar, ou o relacionamento do planeta refletem a Trindade na ideia de que alguém tem que fazer a função de Deus, alguém tem que fazer a função de filho, alguém não. Mas é essa ideia do relacional, funciona junto. Uma igreja que não tem todos os seus elementos apresentados biblicamente e não está funcionando na mesma missão, com o mesmo objetivo, no mesmo ritmo, é uma igreja que tende a falhar, infelizmente. Da mesma forma que aquilo, uma família que não está andando no mesmo objetivo, é uma família que tende a ter conflitos. E quando nós, como povo, mundo, não cuida do planeta, há desequilíbrio. E a gente vê aí hoje muito forte as consequências desse desequilíbrio, que infelizmente está em alta. O mundo sofre pelas consequências humanas. Outro ponto que eu acho muito legal da Trindade é essa ideia do relacionamento com o ser humano. Existem pessoas que acreditam num Deus muito distante. Existem religiões que acreditam num Deus muito distante. Então, quando a gente olha outras religiões e a gente olha para o cristianismo, primeiro que só a gente tem um Deus em 3 pessoas. Tanto que outras religiões olham pra gente e falam assim, não, vocês são politeístas, para com isso. E não, nós somos monoteístas. É um só Deus. Esse Deus se relaciona com nós em 3 pessoas. Quando a gente olha para uma ideia de um único Deus soberano, é muito difícil, eu acho pelo menos, de conseguir pensar que eu posso me relacionar com esse Deus no tete-a-tete. Porque como é que um Deus, né, que criou o mundo todo poderoso, vai se relacionar comigo, pequeno pecador?
Primeiro que ele se relaciona por graça e misericórdia, ponto 1 pro nosso Deus. Mas quando a gente entende a funcionalidade da Trindade, a gente vê dentro da Trindade a relação Trindade e ser humano através do Espírito Santo, eu vejo com olhos muito mais fáceis de compreender como Deus se relaciona comigo. Porque o Espírito habita em nós, né, mediante ali, a conversão, a partir do momento que nós aceitamos e recebemos o Espírito. Ele habita em nós, a conversão, a fé gerada por ele. E aí, então, nós vivemos um relacionamento pessoal com Deus. Então, a Trindade permite também que a gente entre no relacionamento com Deus. Outros tipos de trabalho divino não tem, gente, como ter esse relacionamento pessoal que a gente tem com Deus. Outras religiões não vão apresentar isso. Geralmente vai ser um Deus mais distante, um Deus bastante deísta, diria assim, né? Isso. Um Deus muito distante da proposta bíblica, só transcendente, mas não imanente. Ou vai apresentar um Deus que sacrifica alguns dos seus atributos. Então vai ter que ser um Deus não onipresente, não onipotente, não onisciente. Ele tem que sacrificar algumas coisas para se relacionar com o humano. São os deuses da mitologia grega, eu diria assim, né? São deuses limitados. A proposta bíblica é bem controversa. A gente já falou aqui sobre mitologia nórdica, né? Nórdica eu não lembro, eu sei que grega a gente já falou bastante. Eu lembro que a gente tinha comentado alguma coisa sobre o medo da mitologia nórdica, como eles tinham medo das coisas. Mas acho que foi bem, sabe, num estalar, assim. Pode ser, mas também reflete isso. São deuses com mais características. A gente falou quando a gente falou sobre o antropomorfismo, Beto. Pode ser. São deuses com mais características humanas e animais do que características divinas. Porque, na verdade, são oriundos da mente humana, né? São isso mitos aí. construídos a partir da mente humana e como o homem vê a sua realidade. O Deus cristão não é esse Deus. A gente não consegue ter uma ideia desse Deus. É até outra evidência do porquê, enfim, né? Queremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é revelada de Deus mesmo. Só ele consegue trazer essa explicação para nós de como funcionam essas relações entre si. Não é algo que sai da nossa cabeça. A gente chegou à conclusão que é assim que é as coisas. Não, a gente leu e lendo chegamos a essa conclusão. Mas quem escreveu essa palavra? Foi Deus. O cristianismo é sui generis na sua apresentação de um único Deus, sendo 3 pessoas. E é uma das nossas grandes dificuldades até de diálogo com outras religiões. Quando a gente vê o islamismo, por exemplo, que quando a gente vê as 3 religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. O judaísmo e o islamismo não vão na ideia de trindade. O judaísmo não consegue compreender essa dimensão de trindade, e muito menos o islamismo. O islamismo, inclusive, defende que nós somos politeístas, como o Beto bem mencionou aqui. É uma dessas religiões. Então, a gente tem que tomar aí um certo cuidado com essa peculiaridade que traz o cristianismo. E aí, talvez, Beto, é importante talvez a gente fazer menção a isso. É tão importante, é tão fundamental. E como que eu ensino isso na minha igreja, né? Como que eu falo da Trindade na minha igreja? Como que eu torno isso real para os meus membros que não são teólogos, que às vezes não têm ali um ensino médio concluído, as crianças, né, estão em formação ainda. Eu já tenho que falar de Trindade, eu não tenho que falar e tal. Você passa o link desse cast. Tem uma saída, que é o cast. Mas além do cast, eu acho uma boa saída. Ensina a Bíblia naturalmente e de forma natural e orgânica. E o próprio Deus, mediante a ação do Espírito, vai conduzir esse processo. Eu acho que a gente falha como igreja quando a gente quer resolver tudo, nós organizando as coisas, nós fazendo as coisas acontecerem e querendo racionalizar. Que se a gente for tentar organizar um estudo de Trindade, a gente vai querer organizar as coisas e a gente vai racionalizar e vai se perder. Então, eu creio que o jeito mais fácil é você ensinando. Você está ensinando sobre Deus, você está falando sobre Deus, o Deus, Bíblia. E naturalmente a pessoa vai vendo, poxa, mas aqui a Bíblia fala que Deus é um só. Opa, beleza, Deus é um único Deus. Mas ao mesmo tempo ela fala do Pai, de repente ela fala que o Filho também é Deus, de repente ela fala que o Espírito também é Deus, porque eles compartilham características semelhantes. E aí a própria pessoa vai chegando, poxa, mas é um único Deus e 3 pessoas? Como funciona isso? Aí ela vai perguntando e naturalmente
a pessoa vivenciando o escrito bíblico, você vai começando a explorar, explicando que não é algo racional. Eu acho que a gente tem que parar de querer dedicar um tempo para um assunto apenas e querer que a pessoa engula esse assunto racionalmente. Deixa as coisas acontecerem, vai lendo a Bíblia. Vai lendo a Bíblia, lê lá os evangelhos, nos evangelhos já vai ter trindade ali, estuda evangelhos com os irmãos da tua igreja, já vai surgir o assunto naturalmente, não precisa nem se preocupar. Naturalmente as pessoas vão vendo e vão elas mesmas às vezes chegando à conclusão com a ação do Espírito, às vezes vai ficar uma dúvida ou outra, mas nem você vai conseguir responder, porque trindade gera dúvida que ninguém sabe responder, e Deus abençoe, né? Temos que descansar. Isso. Eu acho que uma coisa legal de se fazer é se preparar pessoalmente, né? Ao invés de querer passar isso pra frente, estar preparado. A gente como professores e tudo mais, assim, quais são os textos bíblicos que eu consigo ver a ação de cada membro da Trindade? Eu tenho aqui na minha cabeça. Se alguém me perguntar, eu tenho. Quando eu for pregar, eu dou aquela salientada, vejam aqui a ação do Espírito, vejam a ação de Jesus, né, blá. Mas é isso. Não precisa tentar descer goela abaixo do pessoal, porque o Espírito de forma progressiva e natural vai, conforme cada um está preparado também, mostrando, revelando. Ele mesmo vai fazendo acontecer. É isso, meu povo, muito obrigado por ouvir a gente. Como a gente sempre fala aqui em todo Nós Explica. Gente, aqui é uma conversa aí de, no máximo, 1 hora, de um conteúdo que dá para tranquilamente pegar um semestre inteiro da faculdade de teologia estudando sobre isso. A gente só dá um gostinho. A gente só dá um comecinho nesse assunto para vocês conhecerem. Nosso objetivo aqui, acima de tudo, é trazer informação, é preparar vocês aí com teologia. Nossa função de vida é essa, né, meu amigo? Ensinar teologia o máximo que a gente puder para as pessoas, independente do local que seja. Então, isso aqui é só um comecinho. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem que a gente expanda em mais assunto, Nós Explica tá aqui para isso, é só pedir que nós expande. E, meu amigo, nas suas despedidas, você quer recomendar algum livro sobre o assunto? Sobre Trindade, uma coisa que eu recomendaria para quem gosta, não é um livro específico, mas é dar uma lida. Não, criaturinha. Morreu teu áudio. O Simba desconectou. O Simba apertou o botão. Oi, perdão. Muito bom. Gatos são uma maravilha. Mas eu ia recomendar os documentos históricos da igreja, eu acho que é um bom início. Quem quiser ler, dá um Google lá no Credo Niceno. Dá uma lida no que diz o Credo Niceno, porque o legal dos credos, gente, às vezes a gente recomenda livros contemporâneos, mas o legal dos credos é que tem a frase e tem o texto bíblico que originou ela. Então eu recomendaria o Credo Niceno. Para quem quer algo mais contemporâneo, lê a Confissão de Fé de Westminster, não tem nenhum problema. Lá também vai ter os textos bíblicos. E leia a declaração doutrinária da sua denominação. É isso que eu ia falar. Você sabia que você tem uma declaração doutrinária? Deve ter. Espero que tenha na sua igreja uma declaração doutrinária. Se não tem, pergunta pro teu pastor se ele vai fazer ou não vai fazer. Normalmente nessas declarações tem lá esse indício. Cremos em Deus Pai Criador, Jesus Salvador, Espírito Redentor, alguma coisa assim, né? Tem essa explicação de como funciona o relacionamento dos três e tudo mais. Então começa lá no Credo Niceno para você ver historicamente como ficou, né, o documento ali oficial da igreja. Para quem quiser um documento ainda antigo, mas não tão antigo, Confissão de Fé do Westminster, fica a minha recomendação, que é bem conhecido aí, bem falado. E por fim, a declaração da sua igreja. E veja se bate, se as frases estão iguais, se teve um texto bíblico a mais ou a menos. E tente entender o porquê que algumas coisas foram tiradas, outras foram acrescentadas. Veja se a tua igreja defende também uma proposta de trindade bíblica, vai que, né? Você até hoje achou que estava seguindo uma igreja que crê na trindade, mas talvez ela não creia tanto assim, ou não entendeu bem a ideia. Pode acontecer. Espero que não seja o seu caso, mas pode acontecer. Então, é a minha recomendação pro pessoal, hein? É isso então, gente. Um beijo e um queijo.